A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, povo promessista de todo o Brasil, América do Sul, da Europa, Ásia, África, todos vocês que nos acompanham pelo programa Sala Pastoral, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, aqui pela TV Viva a Promessa. Este é uma sala, um ambiente virtual, onde nós abordamos temas relevantes para a Igreja Adventista da Promessa. E sempre temos convidados especiais para estudarem com a gente, debaterem com a gente e indicarem também caminhos, o que a Bíblia fala sobre algumas questões. E nós estamos falando justamente nesta nova série aqui do mês de junho de 2024, Por que somos promessistas? Por que você é promessista? Porque eu sou promessista. Há algo nesta igreja que nos atrai, nos chama para o seio dela. É isso que nós estamos discutindo durante todo o mês de junho. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema importante. Por que guardamos o sábado? Por que guardamos o sábado? Então, se você tem dúvidas sobre o sábado, sobre a sã doutrina ou qualquer outra doutrina, outro tema bíblico-teológico, você pode colocar a sua dúvida aqui nos comentários. Olha, o Tiago, o pastor Adelmilson, o pastor Amador, o pastor Santiago, olha aí, nós vamos olhar o seu comentário, nós vamos selecionar as perguntas e no último episódio desta série, Porque Somos Promessistas, nós vamos responder as perguntas. Será ao vivo, às 8 horas, a partir do nosso estúdio Cosmópolis. Então, o seu desafio é este. Você vai enviar as suas dúvidas e perguntas. E qual é o desafio desses homens de Deus que estão aqui nos estúdios comigo? Eu vou apertá-los aqui para responder biblicamente todas as perguntas. Tá joia? Antes de nós irmos para o tema de hoje, eu gostaria que você compartilhasse o link deste programa. E por que a gente pede isso, irmãos e irmãs? Porque você nos ajuda a levar este conteúdo mais longe. Quem sabe nessa semana você não teve tempo de abordar alguma pessoa sobre o Evangelho, pregar para uma pessoa, falar de Jesus para uma pessoa e de repente você envia o link. Só o fato de enviar o link você está evangelizando. Você está ajudando essa pessoa a se fundamentar na fé em Cristo Jesus. Segundo pedido, se inscreva no nosso canal TV Viva a Promessa. E terceiro pedido, seja um amigo, uma amiga da missão. Todos os nossos projetos da TV, da APC, que é a Agência Promessista de Comunicação, são sustentados pelos amigos da missão. Nós vamos chamar o nosso vídeo de abertura e na sequência eu já volto aqui com o pastor Amador, que vocês já conhecem, já fizemos o primeiro episódio e o Brasil todo conhece o pastor Amador e nós entraremos nesse tema importante, porque guardamos o sábado. Em nosso dia a dia, em meio às incertezas e às muitas vozes, precisamos nos agarrar à verdade. Para isso, precisamos mergulhar em nossa história e chamado. A Igreja Adventista da Promessa entendeu desde o início seu chamado para se dedicar ao estudo das Escrituras e à pregação do Evangelho. Mas você já se perguntou: o que realmente significa ser um promessista? O que nos diferencia? O que nos move? Em nossa nova série, iremos refletir como isso vale muito além de um título. Significa viver os ensinamentos de Cristo, confiar e anunciar as promessas de Deus. É mais que um lembrete sobre os princípios que nos guiam. Convido você a acompanhar e responder essas e outras perguntas sobre nossa identidade como promessistas. Prepare-se para essa nova série e redescubra conosco nosso chamado, propósito e valor. Fique agora com o episódio de hoje. Por que guardamos o sábado? Estamos de volta, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Você que é promessista, você que é evangélico. Eu estava zapeando e caí aqui no canal da TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Adelmilson e eu estou aqui com este homem de Deus, pastor Amador. É pastor da igreja, defende a fé que uma vez foi entregue aos santos, foi participante da comissão doutrinária, depois comissão teológica da igreja, enfim. São quantos anos de ministério, pastor?
38 anos. 38 anos e de promessa deve ter bem mais de 38, hein? 70. 70, olha aí, eu tenho 52 anos. O homem tem mais idade na promessa do que eu de idade. É bênção de Deus. Amém, amém. Amém, mas na segunda etapa nós vamos contar com o pastor Santiago, que é mais novo que eu. Oh, Então, sala pastoral é assim, hein? Tem pessoas experientes, pessoas menos experientes igual a Delmilson e mais experientes igual o Santiago também. Não importa a idade, o que importa é a maturidade em Cristo Jesus. amém, amém. Amém. Pastor, nós estamos recebendo perguntas de irmãos e irmãs da igreja por onde nós passamos, especialmente de novas gerações e às vezes alguns crentes novos, pessoas que ainda não tiveram todo o processo de discipulado, mas às vezes nós também somos confrontados com pessoas de outras denominações. Eu sei que o senhor é um apologeta, já estudou muito a Bíblia com pessoas de outras denominações, e a pergunta básica sobre o sábado é a seguinte: o sábado não é um dia de descanso para o povo judeu? Por que os cristãos precisam guardar o sábado, uma vez que o sábado é dos judeus, ou o sábado é o dia do descanso dos judeus? Será que esta pergunta ou essa instigação que a gente acaba sendo instigado por essas pessoas, será que isso condiz com a verdade bíblica? Ou seja, nós não precisamos guardar o sábado porque o sábado pertence aos judeus. Os cristãos estão desobrigados a guardar o sábado. É isso mesmo ou a Bíblia tem outra informação? Amém, amém. Gostei. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Gostei da pergunta. E eu sempre gosto de perguntas. Eu gosto de desafio. Olha aí. Principalmente, veja só. Olha, você pergunta e a Bíblia responde. Vocês perguntam e a Bíblia responde. Não esqueça, Provérbios 30, 5 e 6, não esqueça. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele, certo? Não acrescentes a sua palavra para que ele não te repreenda e você seja achado mentiroso. Ó, toda a palavra de Deus é pura. Bom, você falou sobre sábado, né? Sábado é um dia feito para os judeus? É essa a pergunta. Ou só para os cristãos lá em Mateus, Lucas, Marcos, João? Então vamos lá. 2:27 de Marcos, depois a gente volta. A gente vai dar um pulo aqui, viu, irmãos? A Bíblia... você sabia. Se não sabia, fique sabendo. A Bíblia responde a Bíblia. Uma parte responde a outra parte. E as duas partes respondem o todo. Amém. E o todo responde cada parte. Aleluia. Amém. Amém. E preste atenção, a Bíblia é o Supremo Tribunal de Recurso. Não esqueça. Tá bom? Olha, Marcos 2:27. Sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Veja, é só judeus que é homem. Dá para saber? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, esse versículo, o próprio Jesus é quem disse. Já responde que o sábado não foi feito só para judeus. Tá bom? E aí, vamos lá. Para quem lê a Bíblia, começa no primeiro capítulo, viu, irmãos? Primeiro capítulo de Gênesis. Aí você chega no versículo 31, você vai ler o seguinte: e viu Deus que tudo quanto ele tinha feito, eis que era muito bom. Foi tarde de manhã, o dia sexto. Aí entra o capítulo 2. E havendo Deus acabado a sua obra que havia feito, certo? E havendo acabado no sétimo dia, descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Então significa dizer, a semana é composta de 6 dias. Pastor Edmilson, eu acho muito interessante isso. Geralmente a gente usa dizer assim, final de semana. Quando a gente fala final de semana, estamos pensando em sábado e domingo. Isso. Esses 2 finais de semana, onde você vai estar? Onde você esteve esses 2 finais de semana? Ó, eu estou mostrando para vocês na Bíblia, você pergunta e a Bíblia responde. Deus terminou a sua obra em 6 dias. 6 dias. E no sétimo dia, sábado, ele descansou de toda a sua obra que ele havia feito, ou que fizera. Verbo pretérito passado. Havia feito, certo? Fui questionado uma vez. Eu vou mostrar que Deus trabalhou no sábado aqui. E havendo terminado a sua obra no sétimo dia. Ele terminou no sétimo dia. Vê a obra que ele tinha feito. Feito lá no passado. Pretérito, mais que perfeito. Passado. Certo? Então veja, ele descansou, abençoou e santificou. Então o sétimo dia
Ele é o marco, irmãos. Você está percebendo que eu gosto muito de falar na Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Eu amo. Aqui, eu amo a Bíblia. Você sabe. Então eu gostaria que você amasse a Bíblia também. Graças a Deus. Preste atenção. Olha, Deus terminou a sua obra no 6º dia e abençoou o 7º dia. Então, a semana termina no 6º dia. Quando alguém te perguntar quantos dias tem a semana, pastor, pode dizer sem medo. A semana é composta de 6 dias e um sábado. O sábado é o memorial da criação. O sábado é um marco entre a semana que foi e a semana que vai vir. É exatamente isso. Aqui, está no meio. Terminou a semana. Amanhã é o Santo Sábado. Terminou o sábado. Começa uma nova semana, o primeiro dia da semana. Certo? Sábado não é o fim de semana. Fim de semana é sexta. Domingo não é fim de semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Bom, olha só. Eu gosto de falar e provar na Bíblia, viu? Vamos lá. Capítulo 20 de Êxodo. Você começa a ler, desde o primeiro versículo. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito. Aí alguém vai dizer, quem saiu do Egito? Não foi Israel? Aí você vai no capítulo 6 de Gálatas, o versículo 14, 15, 16, indo ali, 17, você vai ler o seguinte: paz sobre eles e sobre o Israel de Deus. No Novo Testamento, para quem serve a Cristo, nós somos chamados de Israel de Deus. Israel de Deus. Você é Israel de Deus, eu sou Israel, a igreja é Israel de Deus, é povo de Deus, certo? Olha, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da escravidão. Vamos aqui contextualizar. Tirei da escravidão. Nós fomos tirados da escravidão do pecado. Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outro Deus diante de mim. Você vai lendo os 10 mandamentos e de repente, olha, não terá outro Deus dentro de mim, não fará para ti mais escultura, não tomará o nome do Senhor Deus em vão. Não. Os 3 mandamentos é não. E aí você chega no quarto, a partir do versículo 8, do capítulo 20 de Êxodo, lembra-te. Por quê? Você já parou para pensar? Já parou ou não? Parou para pensar? Porque não, de repente, lembra-te. É como se Deus estivesse assim falando com você, o Pai falando com o Filho. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Deus. Preste atenção. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui está, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Não é o domingo o dia do Senhor. Não é segundo o dia do Senhor. Deus é Senhor de todas as coisas, mas o dia específico, santificado, é esse que ele disse. Graças a Deus. Sábado o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nele nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem os estrangeiros que estão dentro das suas portas, nem o teu animal. Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Você sabe aquelas pessoas que gostam de questionar? É o barro questionando ao oleiro. Sim. Entendeu? Sim. Por quê? Porque em 6 dias eu fiz os céus e a terra e o mundo e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O único dia, pastor, o único dia que tem nome é o 7º dia. Sábado do Senhor teu Deus. Por essa razão, não esqueça, irmãos, não esqueça. Mas, pastor, já me perguntaram, talvez alguém está até questionando, né? Sim. Perguntaram, Sim. e se eu não guardar, eu perco a salvação ou não perco a salvação? Depois a gente continua falando. Depois assim. continua, hein? É, claro. Maravilha, irmãos. Estão vendo aí que o pastor Amador está animado, hein? Está animado. Olha, o sábado é dado ao povo de Deus desde o princípio. Agora, na saída do povo de Deus do Egito para a Terra Prometida, imagine um povo que passa séculos escravo, um povo escravizado do Egito, do faraó, onde o faraó era dono do tempo, era dono do corpo, era dono das pessoas, dos animais, era dono de tudo, o faraó era o próprio Deus. E aí Deus traz uma mensagem de esperança, o sábado é libertador, o sábado é para quem é liberto, para quem já foi livre do forno de faraó. Ou seja,
O tempo era de Faraó, agora Deus nos dá o tempo, porque Ele é o Senhor do tempo, não é isso, pastor? Amém, amém. Ele nos dá um tempo específico para adoração a Ele, que é o Amém. 7º dia. Amém. As pessoas, lá nos mandamentos, têm a proteção também dos relacionamentos conjugais, porque o Faraó era dono das mulheres e dos homens, mas agora Deus disse, a mulher é para o homem é para a sua mulher. Lá o Faraó era Deus, agora Deus é o Deus de toda a terra. Amém. Porque os mandamentos são dados para um povo liberto. E o sábado, como diz o pastor, ele divide a semana entre o final e o começo. O sábado é a janela da eternidade. É do sábado que nós enxergamos a eternidade. Amém. Eu amém. gosto de pensar assim, tem um rabino que escreve um livro sobre isso. O sábado é uma janela no tempo. Então, esse dia que o pastor falou com tanto entusiasmo é o dia para ser guardado. Não é só um dia de judeus. É um dia de judeus e cristãos. É um dia para toda a humanidade. Enquanto nós estivermos nessa jornada terrena, nós guardaremos o sábado como honra, com alegria, em devoção a Deus que nos tirou da escravidão. O sábado é um grito de libertação. Libertação do homem da escravidão eterna, libertação do homem da escravidão do Egito, da escravidão deste mundo, onde no sábado nós encontramos o sentido dele. Quem é o Senhor do sábado, pastor? É o próprio Jesus. O próprio Jesus Cristo. Ele é o Senhor do sábado. Senhor. Então no sábado nós nos encontramos sempre com esse Senhor. Mas eu tenho outra pergunta que as pessoas acabam mandando. Pastor, não é fácil estar na presidência da igreja, homem de Deus. Perguntas de todos os lados. Eu preciso de sábios entendidos aqui para me ajudar, hein? Amém, amém. O pessoal escalou uma dupla aí forte para me ajudar, hein? Um brasileiro e um argentino. Aí se ganha esse campeonato facilmente, hein? Olha aí. Com Cristo no barco. Até a tudo Argentina vai muito bem, hein? Maravilha, maravilha. Brincadeiras à parte aqui, irmãos. Olha, a pergunta é a seguinte, olha. Pergunta que me faz assim, olha. Sábado vem de uma palavra hebraica, shabá, que significa descanso, cessar. Se a palavra significa descanso, eu posso descansar num domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta e até mesmo no sábado. A pergunta que nos chega sempre é assim: se o sábado é um princípio de descanso, eu posso descansar qualquer dia. Ou, para o pastor amador agora, o sábado é um princípio, mas também é um dia literal. E nós precisamos observar esse dia literal, que seria o 7º dia da semana. Responde esse povo. Muitos fazem essa pergunta e agora o pastor vai te responder. Você pergunta e a Bíblia responde. Amém, amém. Então veja só, Deus fez o mundo em 6 dias. Isso aí está muito claro, você sabe disso, certo? Mas qual foi o dia que ele descansou? 7º. Qual foi o dia que ele abençoou? O 7º. Qual foi o dia que ele santificou? O 7º. Qual o nome desse 7º dia? Sábado. Sábado. Sábado do Senhor teu Deus. Ó, o princípio do descanso. Aí você descansar segunda? Você está descansando sábado? Não. Não. Você está descansando, mas na segunda e não no sábado. Certo? É literal? É literal. Descanso literal e um dia literal. E qual é esse dia literal? A Bíblia responde mesmo, viu? É sim, o sim. 7º dia do Senhor teu Deus, sábado. É o único dia que tem nome entre os demais dias. 6, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia. Aí, 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Pastor, eu não sei se o senhor tem conhecimento. Eu não tinha, pelo menos, conhecimento, mas tive uma experiência de uma viagem à Ásia. E alguns países, eu vou citar um que eu passei, que é o Nepal. O dia da semana, o dia de descanso ou feriado da semana é o 7º dia no Nepal. Tem até um amigo nosso que disse que o Nepal é um país promessista. Por quê? Parte é muçulmana e hindu. Ele já não come carne de porco. E eles param no sábado porque o feriado da semana, o dia em que cessa-se o trabalho lá, é no sábado, o 7º dia da semana. No domingo, que é o primeiro dia, as escolas funcionam, os bancos funcionam, tudo funciona. Legal. Só o sábado que eles param absolutamente tudo. Às vezes até os mercadinhos fecham, você não tem onde comprar. E sabe o que acontece lá? Algumas igrejas, elas transferem a liturgia do 7º dia para o primeiro dia, para o domingo. Então vejam que algumas igrejas evangélicas, elas entendem que é um dia literal, só que elas estão focadas no dia errado, que é o domingo. Mas elas
elas colocam o culto público no domingo, mesmo que todo mundo esteja trabalhando. É como se nós colocássemos o nosso culto aqui na segunda-feira. Então, algumas igrejas seguem a literalidade do dia, só que não é do dia bíblico. Porque domingo vai surgir na história, em 7 de março de 321, lá na frente, com Constantino já caminhando para o Concílio de Nicéia, é que a gente vai ter na história uma substituição do sábado para o domingo. Se bem que desde o ano 115 depois de Cristo, as pessoas guardavam o sábado e o domingo, alguns vilarejos e tal, e depois de quase 300 anos, 200 e poucos anos, um imperador romano resolveu colocar ordem na casa. É o seguinte, estamos perdendo gente na lavoura e na guerra, vamos colocar um dia só. E acabou tirando o sábado de dia oficial e passou a ter o domingo como um dia oficial, inclusive tem no decreto romano. Mas nós sabemos que Roma só vai surgir mais tarde com a estrutura da igreja dominante, né? Só ali para o IV século. O sábado existe lá do capítulo 2, verso 1, antes do povo hebreu. Antes da criação de Israel, da nação de Israel. Antes da formação dos romanos. Antes o sábado já existia. Então o sábado não é um dia só para judeu, é para toda a humanidade. Vimos aqui na primeira pergunta que eu apertei o homem de Deus. Na segunda, é um princípio somente ou tem a literalidade? Temos a literalidade. O dia do descanso é no Shabat, no sábado, no 7º dia da semana. Então nós temos bem definido, o descanso é no sábado. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, pastor Amador, nós já encontramos uma cultura greco-romana, onde nós temos, a Grécia tinha conquistado ali 300 e poucos anos de Cristo, tinha conquistado o mundo com a sabedoria, né? Com os macedônios, tinha conquistado o mundo com a cultura, e aí os romanos vêm com toda a estrutura romana, eles colocam infraestrutura no mundo romano e eles conquistaram o mundo. Né? Você vai ter hoje na Europa monumentos, monumentos feitos no ano 81 depois de Cristo, feitos pelos imperadores romanos, pelo Senado romano. Então, o Senado romano foi uma potência, o Império Romano foi uma potência, os Tissários, os Césares foram potências e eles levaram a cultura romana para o mundo inteiro. E aí vem a pergunta, a ideia do sábado é uma ideia que ficou retida no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, nessa cultura greco-romana, onde o mundo estava se expandindo rapidamente, o sábado foi substituído pelo domingo. Por quê? Porque os cristãos não guardavam o sábado e sim o domingo. Pastor, isso tem base bíblica? Ou aquilo é mais uma construção, uma tradição da igreja da ICAR, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana? Amém. Então, vamos prestar bem atenção. Eu citei aqui os mandamentos, do 1º ao 4º. E o 4º mandamento, ele diz o seguinte, lembra-te. Ele muda bem a visão. Não. Quando chega no 4º, lembra-te. Isso é memória, gente. Isso é memorial. Esse memorial, enquanto existe mundo, é para ser lembrado. E é interessante. Pastor Edmilson, nossos internautas aí, o que é interessante? Quer dizer, tudo que nós estamos falando aqui é interessante, né? Mas, para responder aqui, interessante o quê? É que o 4º mandamento, ele faz parte das 2 tábuas de pedras. 4 na primeira tábua e 6 na segunda tábua. Esses 10 mandamentos, não sei se você sabia, mas é o caráter de Deus esculpido em 2 tábuas de pedras. Tudo bem? É a soberania de Deus esculpida em 2 tábuas de pedras. É a santidade de Deus esculpida em 2 tábuas de pedra. Está ali. Se você pega do 1º ao 10º mandamento, você vai perceber. E outra coisa que eu tenho percebido e tenho falado, veja, o último mandamento da primeira tábua é lembra-te. Esse é amor a Deus. Esses 4 primeiros mandamentos é amor a Deus. Se você diz que ama a Deus e não obedece um desses mandamentos, você não ama nada. Amar a Deus é aplicar as verdades dele. Não é dizer eu amo. Tem que demonstrar isso com atitude, com ação. Então, os 4 mandamentos, amor a Deus. E outra coisa, não está só no Velho Testamento, não. Você vai lá em Mateus 22, a partir do 35, 36, 37, você vai ler. Quando aquele doutor achava que ele sabia de tudo, né? Interrogou Jesus,
qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus disse, o que está escrito lá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Aí alguém diz assim, pastor, esses que dizem o que você já disse aqui, eles dizem o seguinte, Jesus resumiu os 10 em 2. Não, irmãos, não, lá já era 2. Por isso 2 tábuas de pedra. Esses 2 é 4 na primeira tábua e 6 na segunda tábua. 4 e 6 é igual a 10, são 10 mandamentos. Amor a Deus e amor ao próximo. Então vejam, o sábado ele está incluído dentro dos 10 mandamentos, que é o poder de Deus, a ação de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus esculpida em 2 tábuas de pedra. Então continua, veja só. A palavra de Deus continua independente de Império Romano, Império Grego e Império... os demais impérios que predominavam, Império Egípcio, independente disso, os assírios independente. A palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 40, você já leu, não leu? Versículo 6, diz assim, alguém disse, ou melhor, vós que diz clama, alguém diz que hei de clamar. Olha, toda a carne é como a erva, seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, todo o povo é erva, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E o sábado é a palavra de Deus, está incluído nos 10 mandamentos. Jesus citou esses 2 mandamentos, 4 na primeira tábua e 6 na segunda tábua. Então significa dizer, Jesus não tirou nenhum dos mandamentos. Jesus estava dizendo assim, se você quiser amar a Deus, guarda os 4 mandamentos. Se você quiser amar o próximo, guarda os 6 mandamentos. Então veja, 4 e 6 igual a 10. Isso no tempo dos romanos. Sabe, e você sabe, você deve lembrar, tinha o Panteão Romano, que era um templo para que todas as crenças pudessem honrar o seu Deus ali, Panteão Romano. Só que os cristãos, eles tinham um compromisso com Deus eterno, com Deus soberano, que era Deus dos romanos, que era Deus dos gregos, que era Deus dos babilônicos, é o Deus que criou os céus e a terra. Deus incomparável, Deus incomparável. Graças a Deus, tudo Esse bem. Deus incomparável, o sábado é dele. Agora, se você quiser ser dele, guarde. Independente de época, pastor. É muito interessante nós perceber o seguinte, a palavra do Senhor permanece. Olha, o homem é comparado com uma erva. E você sabe disso, nós sabemos disso. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. O povo é erva, é claro, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aí entra aquela questão, pastor. O Deus da eternidade em eternidade, ou a eternidade. Sabe, isso vai voltando e vai indo. Então veja, a palavra desse Deus permanece para sempre. Cumpre o seu papel dentro do propósito eterno de Deus. Sábado, por exemplo, só concluir aqui. Sábado, por exemplo, é descanso. É o dia de descanso? É dia de descanso? É sim. Cessação de trabalho, descanso. A palavra sábado, Shabbat, significa isso, descanso. Agora preste atenção. Nós temos um descanso eterno. Esse sábado, ele nos lembra, nos remete para um descanso eterno. É exatamente isso. Então, quando você fala em descanso, Deus deu sábado como descanso, mas veja, existe um propósito eterno no descanso. E outra coisa, tudo que Deus nos deu, e você conhece, eu conheço, e também muitas coisas que você não conhece, nem eu, é um marco para Deus determinar o propósito eterno deles. Ou melhor, é um meio. É um meio, não o fim, é um meio. Esse sábado é um meio que nos mostra o descanso eterno. Mas para eu tomar posse do descanso eterno, eu tenho que descansar no 7º dia, respeitando o dono do sábado, que é o Deus Cristo eterno. Jesus. O Deus, Criador do céu e da terra, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só concluindo aqui agora, 56 de Isaías vai dizer assim, olha, o eunuco diz, eu sou uma árvore seca, não produz nada.
o estrangeiro também diz assim, nossa, eu também não tenho jeito não, porque a salvação é só para os judeus. 56 Isaías você vai ler. Aí você vai ler assim, se o eunuco guardar o meu sábado, preste atenção, isso é profético, irmãos, isso é escatológico. O eunuco não precisa dizer isso não, você que considera uma árvore seca, não, se você guardar o sábado, se você respeitar o meu nome, amém irmãos, se você obedecer a minha palavra, você vai ter um lugar melhor, você vai ter um nome melhor. Você também estrangeiro, que diz assim, eu sou estrangeiro, nossa, eu sou gentil, eu não tenho direito. Olha, se você guardar o meu sábado, se você respeitar o meu nome, se você obedecer a minha aliança, você vai ter um lugar e um nome melhor do que o nome de filhos e filhas, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é profético, isso é escatológico. Amém? Amém. Ultrapassa tempo isso aí, viu? Vai Graças tempo a Deus. até o final. Amém? E falar em tempo, olha aí. Bom, então só para a gente concluir esse primeiro bloco, o que a gente observa, irmãos e irmãs, que o sábado, ele está além do tempo, do cronos, daquilo que foi estabelecido para nós. O sábado aponta para a eternidade, essa janela no tempo que nos aponta para um descanso eterno. Agora, todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, listados nas Escrituras Sagradas, você vai pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles guardaram o sábado, no cronos, no tempo. Eles guardaram o sábado como princípio e como um dia literal. Por exemplo, Jesus entrou na sinagoga no sábado como era costume dele. 4,16 de Lucas, pastor. Isso. O que mais? Paulo foi à sinagoga no sábado. E quando Paulo chegou, já nas regiões caminhando para a Europa, não tinha sinagoga, Filipos, e aí de repente... 16 de Lucas, pastor. 16 de Lucas. Ou de Atos, 16 de Atos. Lucas 16, quem escreveu, né? Mas é Atos. Isso. Ele vai para a beira de um córrego, de um rio, porque ali ele entendeu que tinha um lugar para oração, para adoração a Deus. Amém. E isso era no sábado. Outra coisa, todas as cartas de Paulo, elas foram escritas do ano 60 para frente, 62, 63, 64. Isso. Os evangelhos foram escritos também no final da década de 50, começo da década de 60. Não é estranho para você, meu irmão, minha irmã, não estranha o senhor, pastor, que não há uma menção da mudança do sábado para o domingo? Não há uma única. Não existe. 30 anos, 35 anos após a crucificação de Jesus, as mulheres que foram no sepulcro, após a crucificação, elas foram e ela diz que descansaram conforme o mandamento. 26 e 56 de Lucas, pastor. Olha aí. O 23 e 56 de Lucas. Pastor Amador é importante nesse sala pastoral aqui doutrinário, hein? Eu vou citando aqui os textos e ele vai dando o endereço. Olha aqui. Então, João, por exemplo, está no final ali dos anos 90. Ele morre no final dos anos 90. O primeiro é o único que morre ali de morte natural. Isso. Não há menção no Apocalipse de mudança, não há menção no Evangelho, não há menção nas cartas joaninas que o sábado foi suplantado, foi suprimido, foi mudado para o domingo. Imagine assim, olha, o sábado é um marco da eternidade, pense comigo, é um marco. E aí, de repente, houve uma mudança após a ressurreição. Vocês não acham que essa mudança causaria um transtorno na igreja? Para a gente mudar uma única regra numa igreja igual a promessa, que tem 80 mil crentes. Já a gente precisa de anos e anos para mudar uma regra simples, às vezes de liturgia. Agora imagina mudar o marco como sábado. Não há uma menção nas cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, não há uma menção no livro de Hebreus, não há uma menção, meus irmãos e irmãs. Sabe por que não tem? Porque nunca foi mudado. Não foi mudado. O sábado continua em vigor, Antigo Testamento, Novo Testamento, os impérios vão e vêm, o sábado continua sendo o dia do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. É para o descanso. O sábado é para o descanso. Amém. E é isso aí, pastor. Agora, olhe na câmera e diz aqui, olha, acho que é essa câmera aqui, olha. O senhor vai dar um conselho para os promessistas sobre o sábado. Amém, amém, amém. Olha, qual é o conselho? É o conselho bíblico. Eu não posso dar um outro conselho senão o conselho bíblico. É aquele que eu procuro seguir desde muito tempo, irmãos. Então veja, se você quiser ser protegido, quiser ser guardado
Guarde a palavra de Deus, aplique isso, como diz o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Faça isso. E olha só, procure observar, não só o sábado faz parte do quarto mandamento, faz parte do amor a Deus. Olha, aí tem 6, amor ao próximo. Se você amar a Deus, você tem facilidade para amar o próximo. Se você não amar a Deus, você não vai ter facilidade para amar o próximo. Já percebeu isso? Eu já percebi. Tudo bem? Preste atenção. O sábado não é seu. O sábado é o sábado do Senhor teu Deus. Pastor amador, mas... E eu não arrumo serviço, pastor, não consigo serviço que não trabalho ao sábado. Não, isso aí é falta de exercício de fé. Eu estou dizendo com experiência, tudo bem? Exercite a sua fé. Já aconteceu comigo, antes de ser pastor, pressionado, você vai ter que vir. Não, não venho, eu não trabalho ao sábado, você vai ter que vir. Não venho. E não fui mesmo. Com meu filho, Michael, que muitos conhecem lá em Curitiba, fizeram a mesma coisa, falaram, eu não venho. Então você vai, não venho. Vocês sabem que eu não trabalho, sábado eu falei que eu não trabalho. Então, irmãos, isso é exercício de fé. Exercite a fé para você obedecer a Deus e aplicar essa verdade de Deus. Sábado continua em vigor. Pastor, eu me lembrei, 13 de Atos, quando nós lemos ali Paulo fazendo aquelas visitas, veja só, ali não era só judeus, não, eram gentios. Versículo 44, 45, diz assim, no próximo sábado, quando terminou a reunião, e era sobre a lei e os profetas, quando terminou a reunião, os gentios pediram que no sábado seguinte fossem faladas as mesmas palavras. E no sábado seguinte reuniu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Gentio, irmãos. Gentios não é só judeus, não. Então veja, a palavra de Deus é para gentios, é para judeus, para romanos, é para todo mundo. É a palavra de Deus. Veja, antes era só para os judeus, como Jesus disse. 10, a partir de 5 de Mateus. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, era só. Não entra pelo caminho da gente, gentios, nem para a cidade de samaritanos, mas... só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí quando chega no capítulo 16 de Marcos, Jesus ressuscitado, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, ide por todo mundo. Agora a ordem é pregar o evangelho a todo mundo, e o sábado está incluído, pastor. O sábado faz parte dos 10 mandamentos, 2:10 de Tiago. Se guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O sábado faz parte desses 10 mandamentos. Meus irmãos, aplique isso na sua vida. Não trabalhe o sábado, não compre, não venda. Olha, leva isso a sério, é a palavra de Deus. Se você ama a Deus, aplique isso na sua vida. É um conselho da Bíblia para você. É um amador que está falando, mas a Bíblia é profissional. Tudo bem? Conselho da Bíblia para você, para mim e para todos nós. Vamos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiro. 1 Samuel capítulo 16. Olha, obedecer é melhor do que sacrificar, você sabe. Então, obedeça. E aí você vai ter uma recompensa. Amém. Amém, amém. Voltamos para o segundo bloco logo mais. Meu amado irmão e irmã, voltamos para o nosso segundo bloco. Viram que o pastor Amador estava animado aqui, hein? O homem citou inúmeros textos bíblicos e a gente conseguiu finalizar aí porque o obreiro estava animado, viu? Mas estamos recebendo aqui o Santiago para essa segunda parte, esse segundo bloco. Pastor Santiago, nós queremos ouvir um pastor experimentado. O pastor Amador falou com a gente, mas Deus tem te dado experiências grandiosas também na área do discipulado, doutrinando pessoas, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. E eu tenho certeza que no teu ministério pastoral, você que é nascido na promessa, assim como eu também, cursou seminário, se tornou pastor lá em Buenos Aires, depois vem ajudar a gente aqui no Brasil e continua discipulando pessoas. E você está nos ajudando aqui, procurando responder para os promessistas, especialmente para alguns jovens, sobre o sábado. Por que guardamos o sábado? Por que guardamos o sábado? E a pergunta que eu faço a você, Santiago, é aquela pergunta básica que as pessoas acabam nos abordando, às vezes na porta da igreja, quando a gente vai num local, no outro, numa igreja. Pastor, qual é a finalidade dessa doutrina? Ou às vezes recebo por WhatsApp, pelas redes sociais,
pelo e-mail. Então, as pessoas estão nos questionando às vezes, especialmente aquelas que estão em dúvida sobre algum ponto doutrinário. Qual é a finalidade dessa doutrina? E eu pergunto então ao Santiago, qual é a finalidade do Shabá? Por que Deus criou esse dia para o nosso descanso, para a glória dele? Mas qual é a finalidade biblicamente? Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui com você, pastor, hoje no Sala Pastoral, compartilhando esse tempo tão bom aqui também com o pastor Amador. É um prazer, né, escutar esse pastor e foi muito bom. Pastor, respeito à sua pergunta, Sim. Eu sempre louvo a Deus por esse mandamento que a gente tem de parte de Deus para o ser humano, que é o sábado. A gente vê o cuidado de Deus. E aí vem justamente essa resposta. Deus, ele cuida do ser humano, ele pensa na integralidade das pessoas, colocando o dia de descanso. A gente sabe que Deus é eterno, pastor. Ele conhece todas as coisas, ele está além do tempo. E desde o início ele já sabia, assim, as consequências que o pecado gerou, né, no ser humano e como as responsabilidades do dia a dia, a semana, o trabalho que no início era algo para ser prazeroso, talvez foi ficando difícil para o ser humano. Nós vivemos numa geração que é muito, realmente é estressante. A gente, não sei se você sabia, mas temos uma emergência de saúde mental hoje por conta do estresse. Então, assim, vivemos numa sociedade complicada, realmente. E vemos esse cuidado de Deus desde o início para, assim, ele sabia que o ser humano precisaria parar um dia. Para quê, pastor? Eu vejo através da Bíblia e através do exemplo que Jesus nos deixa com a sua vida, seu passo aqui na Terra, a necessidade de parar para se conectar com Deus. Na semana a gente faz isso, porque muitos falam assim, não, mas o dia a dia eu posso me conectar com Deus. Todos os dias nós adoramos a Deus. Não, mas é assim, a gente sabe que não sempre é tão assim, esse tempo de qualidade. Eu penso que Deus, ele prepara o sábado para esse tempo de qualidade que nós precisamos para nos reconectar com Ele. Eu vejo, pastor, no exemplo de Jesus, se você que está nos assistindo aí, você consegue ler os evangelhos e tenta estudar como era um sábado de Jesus, você vê que sempre está essa conexão com Deus, esse momento de adoração com Deus e um momento também de relacionamento com as pessoas. E aí está o problema, pastor, e eu queria chegar nesse ponto aqui. Muitas vezes as pessoas veem o sábado ou os mandamentos de Deus como uma carga, como um ponto a mais a ser cumprido, com um monte de regras, costumes que talvez não fazem sentido na nossa espiritualidade. Mas não é isso. A gente falou no episódio anterior que em Cristo nós temos nova vida, uma vida espiritual, e Deus, ele ocupa toda a nossa integralidade e ele deixa o sábado para isso, para que a gente possa se conectar de forma especial com Ele nesse dia, fazer a sua obra, nos conectando com as pessoas. Tudo isso a gente vê também no exemplo de Jesus. Então, por que o sábado ele foi criado para isso? Porque Deus conhece o ser humano e Ele ama o ser humano. Então, não é uma regra, não é um costume, não é um peso. Tudo a partir de Cristo é um estilo de vida. Não é um ponto na nossa religião, não existe isso em Cristo. Agora a gente vive para Ele, a gente vive essa vida através do Espírito, através da força do Espírito. E o sábado faz parte desse caminhar de cuidado de Deus com o ser humano, nos conectando com Ele, nos conectando com as pessoas e um momento também para recobrar, né, essa força, esse ânimo que talvez é desgastado durante a semana, pastor. Com certeza. Quando você estava falando, pastor Santi, eu me lembrei de uma aula, quando eu fazia seminário, um professor estava vindo da Alemanha, ele estava fazendo, acho que, doutorado, e ele dava aula no seminário onde estudava, então ele cumpriu lá os trabalhos, as atividades acadêmicas dele e estava retornando para assumir a disciplina dele, que era sistemática, no seminário onde estudava.
e ele contou uma experiência Sim. sobre a Alemanha Oriental e Ocidental, na divisão da Alemanha. E ele contou que uma parte da Alemanha, né, a Alemanha Oriental, os que estavam administrando a Alemanha na ocasião, uma parte de Berlim, eles impuseram para cada 10 dias, um dia em que as pessoas cessavam o trabalho. Então, no mês, as pessoas geralmente tinham 6 dias, em tese, 6 dias de folga, 8, né? Porque elas paravam, às vezes as empresas paravam sábado e domingo. Então, eles impuseram três paradas durante 30 dias. Uhum. A cada 10 dias, uma folga, ou a cada 9 dias, uma folga. A intenção era que a produção aumentasse na Alemanha Oriental. E ele nos contou que o resultado de tudo aquilo foi que, questão de uns 6 meses depois, a sociedade entrou em colapso. A parte orgânica da sociedade, as pessoas, os trabalhadores, não aguentavam mais trabalhar, estavam todos exaustos. Quando você falou que existe um problema sério em que a nossa sociedade louca, corrida demais, ela não observa que Deus pensou em nós. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas criadas à imagem de Deus, pessoas caídas, em Gênesis capítulo 3, que têm a graça do sábado, que é essa janela que aponta para a eternidade. O pastor Amador estava dizendo que o sábado aponta para aquilo que virá na eternidade. E eu gosto de pensar que o sábado aponta para Cristo. Sempre. Que é o descanso eterno, né? Isso aí, a gente tem uma frase também, pastor, que fala assim, que a gente já começa a experimentar um pouco, a viver, na verdade, a eternidade agora. A partir de que a gente está em Cristo, nós temos o Espírito Santo, temos as bênçãos de Deus e temos também o sábado como uma garantia do que a gente vai desfrutar pela eternidade, essa promessa eterna que temos em Cristo. Então, assim, realmente, eu penso que a nossa visão tem que mudar, porque eu enfatizo novamente isso. Muitas vezes eu escutei que o sábado sempre parece um peso. Pessoas não desfrutam, pessoas não conseguem viver esse mandamento como realmente algo bom para as suas vidas. Sempre é um peso, uma carga, algo negativo. E você encontra na Bíblia, através do exemplo de Cristo e de seus discípulos, muito mais positivo, muito mais coisas que sim dá para fazer e viver no sábado, nesse dia que Deus separa, do que não, coisas para não fazer. Sim, sim. Então a visão tem que mudar, porque em Cristo a gente vive essa liberdade agora de poder cumprir a vontade de Deus através da força que o Espírito Santo dá para a gente. Então, e o sábado está dentro desse propósito também. Graças a Deus. Caminhando aqui para o final, meus irmãos e irmãs, Pastor Santi, se um jovem chegasse para você, um adolescente, dissesse, pastor, por que eu devo guardar o sábado? O que você diria a ele? Porque você é um ser humano, porque você precisa, mas assim o jovem pode falar assim, mas talvez eu não trabalho, eu não tenho essas responsabilidades, mas assim, como a gente falou, o sábado ele aponta para a eternidade, o sábado ele aponta para Cristo Jesus. Então você quer crescer ainda mais na sua relação com Deus, você quer experimentar a maturidade que provém de viver e caminhar com Jesus, o sábado faz parte desse estilo de vida, fazia parte do estilo de vida de Jesus. E eu vejo assim, estudando a vida de Jesus, eu vejo Jesus também cumprindo a missão nesse dia. Então não é somente para não fazer nada. Não é um dia de ócio, de preguiça, não. De fazer nada. É um dia que também aponta para a missão. Aponta para... Porque voltando sempre para Jesus, ele, analisando o dia de Jesus, ele estava na igreja, depois ele curava as pessoas, ele ia para a casa dos irmãos, das famílias, a compartilhar o almoço. Ele estava sempre rodeado de pessoas e curando, e falando, ensinando, libertando essas pessoas. Então, assim, aproveite, né? E eu falo para o pessoal que está nos assistindo aqui, aproveite esse dia para cumprir a missão de Cristo. É o dia que você tem específico para isso. Durante a semana você cumpre a missão, sim, mas você tem outras responsabilidades que atender durante a semana.
o sábado é exclusivo, que Deus separa para você adorá-lo, mas também para ver as pessoas que são próximas e que precisam talvez aí de uma oração, de uma visita, de um momento de estudo, de conexão, de comunhão. Então o sábado é para isso. E isso fortalece o ânimo, fortalece o nosso foco, que é Cristo, e viver, e como a gente falou no episódio anterior, se parecer com Cristo. Graças a Deus. Meu irmão, então fica aqui a dica que o pastor Santiago nos deu agora. Sábado é dia de missão, é dia de misericórdia, é dia de frequentar a igreja, fazer alguma coisa relevante que impacte a vida das pessoas, que altere a eternidade. Falando nisso, amanhã é sábado. Nós temos quase 1000 igrejas pelo Brasil, temos na Argentina, Paraguai, Chile, na América do Sul, Central, Europa, Ásia, África. Temos aí para mais de 1000 igrejas. Vamos lotar as nossas igrejas amanhã. O Sala Pastoral está dizendo para você nesta noite, nesta sexta-feira, amanhã é sábado. Vamos iniciar então o nosso sábado, grato a Deus por esse dia, por essa janela que aponta para um descanso eterno, até que um dia nós entraremos definitivamente nele. Aqui é só um ensaio, um dia nós estaremos em Jesus eternamente, estaremos nos céus com Ele eternamente. Estar com Ele é estar na eternidade. Então amanhã nós vamos começar assim, o nosso dia com alegria e gratidão a Deus. Vamos frequentar a nossa igreja no horário do culto, e a parte da tarde, aquelas igrejas que têm culto de manhã, parte da tarde você vai exercitar a misericórdia, visitar alguém, mandar uma mensagem para uma pessoa, uma ligação, enfim, contactar as pessoas. Deus nos chamou para fazer algo grandioso neste tempo. Você que é jovem, rapaz, moça, irmão, irmã, você que é vovô e vovó, você também precisa trabalhar na obra do Senhor, porque o sábado aponta para a missão. É isso que nós gostaríamos de deixar com todos vocês. Pastor Santiago, vamos terminar orando. Eu gostaria que você orasse pelo povo promessista, todos que estão acompanhando o Sala Pastoral neste momento, no final desse nosso segundo programa. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por um programa a mais, por uma semana a mais que está terminando e que começa, Jesus, esse dia de descanso, esse dia que você preparou desde a eternidade para o seu povo, Senhor, para seus filhos. E nós queremos este dia, Senhor, descansar, mas também queremos renovar as nossas forças, focar, Senhor, e viver através do seu exemplo a missão que você nos deixou, Jesus. Seguramente terá pessoas que estarão próximas da gente para poder compartilhar com elas vida, esperança, o evangelho que transforma, Jesus. E nós queremos estar comprometidos com essa missão, queremos ser parecidos contigo, seguir o teu exemplo, Jesus. Nos ajude, renove as forças das pessoas, dos irmãos neste dia, e que seja um dia realmente onde a missão de Deus continua sendo cumprida, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você enviasse a sua pergunta bíblico-teológica, pergunta dogmática, pergunta sobre os temas que nós estamos falando aqui, abordando aqui. No último episódio da série Por que Somos Promessistas, nós vamos tirar um tempo para responder as perguntas dos nossos amados irmãos e irmãs, porque nós queremos muito, muito que o Sala Pastoral te ajude nessa caminhada cristã, nessa jornada cristã. Então envie as suas perguntas. No próximo na próxima sexta-feira, estou com sábado na cabeça, hein? Na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, nós voltaremos aqui com o Sala Pastoral. Mais um tema importante: comer para a glória de Deus. É possível? Nós vamos falar sobre alimentação, sobre a dieta do povo de Deus. Até sexta-feira, que Deus lhe abençoe. Um abraço, um ósculo santo. Até lá, se Deus permitir.